Nesta segunda-feira, 28 de agosto, o deputado federal Pedro Lupion foi recebido pelo presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, Agide Meneghetti, para tratar de temas do agronegócio. O Lupion é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, AFPA. Depois da reunião, ele nos concedeu a seguinte entrevista. Deputado, gostaria de começar esse nosso bate-papo falando sobre um tema muito importante para o setor agropecuário, que é a questão do seguro rural. Até esse momento há uma indefinição em relação ao programa de subvenção ao seguro, o PSRR, ao PSR. Queria saber como que a Frente Parlamentar Agropecuária está tratando a solução dessa questão e como está sendo feita essa articulação em âmbito nacional. Com muita preocupação, né? Uma preocupação grande. A lei orçamentária previa para o exercício desse ano, desse Plano Safra, apenas 500 milhões de subvenção de seguro. Nossas contas mostram que nós precisamos de pelo menos 2 bi para conseguir resolver os problemas de perda de safra em diversas regiões do país. Lembrando que nós temos alguns estados, como o Rio Grande do Sul, que já está em 3 safras de defasagem. Então, nós estamos buscando esse recurso. Eu tive reuniões já, eu e nossa diretoria, já tivemos reuniões com ministro Haddad, ministra Simone Tebet, próprio presidente Alckmin. Então, buscando o espaço orçamentário para que a gente consiga receber pelo menos mais 1,5 bi de previsão orçamentária para essa questão do seguro. Nos gera muita preocupação. Inclusive, o que nos deixou mais preocupados ainda é que no dia de hoje chegou para nós uma notícia do Ministério da Agricultura cancelando repasses de seguro que não foram executados para resolver alguma questão de emendas parlamentares, que a gente não pode admitir de jeito nenhum. Então já é pouco dinheiro, já acabou, na verdade. Os 500 milhões que tinha já acabaram. Então a gente precisa de mais 1,5 bi e estamos tentando buscar esse recurso. O fato desses recursos não terem sido contemplados no Plano Safra que foi recém-anunciado dificulta? Tem alguma outra solução que possa ser construída? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, a população precisa entender e os produtores rurais têm que conhecer como é que funciona o sistema. Né? O anúncio de Plano Safra, o que é dinheiro público, dinheiro do governo? É só o dinheiro de subsídio de juros, ou seja, o dinheiro de equalização de juros dos bancos. São os 13,5 bi que foram anunciados, que é exatamente a mesma coisa que tinha no Plano Safra passado. Esses 13,5 bi é muito aquém do que a gente julgou necessário, o que a gente apresentou às entidades, inclusive a FAEP participou da organização desse documento, em que a gente apresentou a necessidade de 25 bi de equalização de juros, ou seja, o governo está gastando só 13. O resto é dinheiro dos bancos, é dinheiro que já existe. Óbvio que não havendo a previsão dessa questão orçamentária para o seguro, gera um problema sério inclusive da efetivação desses empréstimos, dessas operações de crédito, sem ter a previsibilidade de dinheiro para seguro no caso da perda das safras. Então nós temos que buscar soluções para isso. O governo gastou muito menos do que deveria no Plano Safra e a gente precisa buscar isso para seguro. Deputado, falar um pouquinho de pecuária agora. A bovinocultura de leite tem sofrido bastante com a importação de produtos, principalmente do Uruguai e da Argentina. Como que a FPA tem visto essa questão e de que forma que é possível fazer uma articulação para minimizar o impacto para os produtores do Brasil? Bom, vamos lá. Para nós o entendimento claro é que a necessidade urgente é o bloqueio da importação. Ponto. Isso é a necessidade urgente, número 1, para solucionar o problema. Tirar esse leite argentino-uruguaio que está ocupando boa parte do mercado brasileiro. Lembrando que tem muito leite neozelandês, questão de dumping, que está sendo reidratado aqui no país. Isso é ilegal, não pode acontecer, mas não há fiscalização necessária para evitar. Ou seja, a gente não consegue fazer rastreabilidade desse leite. Então a gente não consegue saber de onde ele veio. O governo anunciou algumas medidas, 240 milhões para compra de estoques de leite, para diminuir a oferta de mercado e conseguir aumentar o preço para o produtor. Deixar claro que isso não é para o consumidor, é para o produtor. E também aumentou na última reunião do CAMEX, que foi uma articulação nossa, aumentou a alíquota para 29 produtos lácteos e também para importação aumentou para 18,5% a alíquota. Eu acho que não é nada eficiente isso. Primeiro que o governo realizar essa compra de leite no mercado vai comprar muito leite argentino e muito leite uruguai. Ou seja, não vai resolver o problema e 240 milhões não é nada, não dá 5% do tamanho do problema. E esse aumento de alíquotas ele gera uma certa dificuldade, mas o leite deles chega tão mais barato, tão mais em conta aqui para a indústria, que a indústria vai continuar comprando deles. Então, a gente precisa efetivamente fechar essa importação. Isso já aconteceu algum tempo atrás, foi aberto novamente em 17 e 18 por causa da crise alimentar e a permissão, inclusive, da reidratação. A gente precisa que haja esse fechamento. Qual é a preocupação do governo? A questão do Mercosul.
né, que criar uma barreira para dois países do Mercosul geraria algum tipo de medida compensatória, e essa medida compensatória poderia ser ruim para o mercado, inclusive para a linha branca, para eletrodomésticos brasileiros que são vendidos lá fora e tal. Mas a gente precisa entender, claro, que os nossos produtores estão deixando a atividade justamente para não conseguir cumprir custo, né? Então, realmente, a gente tem buscado essa solução imediata do fechamento das importações, mas que as medidas do governo sejam mais efetivas. Já foi apresentada, inclusive, ao governo federal essa sugestão? Sim, a nossa briga diária, todos os dias conversando, inclusive amanhã, na Frente Parlamentar da Agropecuária, lá na nossa bancada, no almoço, quem vai é o chanceler, é o ministro-chefe do Itamaraty, para que a gente consiga conversar sobre Mercosul e esse problema, claramente. Legal. Deputado, o setor agropecuário brasileiro tem um gargalo muito importante, que é a questão da armazenagem. Nós temos aqui no Brasil um programa importante, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, mas que não tem sido suficiente, né? De que forma que a FPA vê essa questão e, estrategicamente, como o Brasil pode pensar um planejamento de médio e longo prazo para solucionar ou minimizar esse problema? Quando nós apresentamos as sugestões para o Plano Safra, 23-24, nós colocamos o PCA como uma das prioridades. Até porque é um problema sério que nós temos. Nós estamos falando das tão sonhadas 315 milhões de toneladas, mas a gente não tem onde pôr, né? Hoje já existem estados como Mato Grosso, por exemplo, que a safra está sendo armazenada debaixo de lona porque não tem como armazenar e não tem armazéns para isso, não tem silo, a gente não consegue resolver esse gargalo. Foi posto uma previsibilidade de poucos recursos que não solucionam o problema. Nós pedimos a criação de uma linha específica de crédito para isso, tanto para cerealistas quanto para cooperativas, para que eles consigam acessar dinheiro mais barato, né? Crédito mais barato, para a construção de armazéns, e o entendimento claro de que esse é o grande gargalo que nós temos das nossas safras. Buscando recursos nisso, é o mesmo montante que a gente já previa no Plano Safra passado, e nós precisamos buscar, dentro desse problema do seguro, dentro desse problema da equalização de juros, também o PCA. O que está acontecendo hoje? Não estão sendo contratados, ou seja, a gente não consegue acessar esse dinheiro nos bancos. Veio uma limitação agora de 50 milhões, se eu não me engano, para o PCA, e isso faz com que inviabilize grandes operações. Para você ter ideia, a maltaria ali dos Campos Gerais, se eu não me engano, foi quase um pique que conseguiu também desses créditos que agora não são mais possíveis. Então a gente precisa conseguir buscar isso e fazer com que os bancos realizem essas operações que não estão realizando. Uhum. Deputado, e dentre as pautas que estão tramitando no Congresso agora, quais que o senhor colocaria como prioritárias para o setor agropecuário? Veja, nós temos alguns pontos que estão tramitando, já passaram pela Câmara e estão no Senado hoje, que são extremamente importantes, a começar pela nova Lei Geral de Defensivos Agrícolas e Pesticidas, que é algo que está avançando e que a gente precisa modernizar o setor. Não é possível que os nossos concorrentes americanos, argentinos, europeus e até a Oceania consigam usar moléculas mais modernas quase 10 anos na nossa frente. E moléculas mais modernas, o que é? Maior eficiência, menor quantidade de aplicações e, obviamente, melhor para o meio ambiente e para a saúde humana. Ou seja, a gente quer usar cada vez menos defensivo com mais eficiência. E é isso que a gente precisa buscar, a modernização do setor. O setor hoje é completamente burocrático, desorganizado, e essa lei prevê essa modernização. Isso está no Senado, já com relator e pronto para que a gente consiga passar ele na Comissão de Meio Ambiente do Senado para ir para o plenário. Outro ponto importante é o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental que não é só do agro, né? O licenciamento ambiental que é para o Brasil inteiro, para grandes obras, por exemplo, a Ferrogrão travada por causa de licenciamento ambiental, grandes rodovias travadas por causa de licenciamento, portos e aeroportos travados por causa de licenciamento. A gente precisa deixar muito claro a necessidade que o Brasil tem de investimento em infraestrutura e que a nossa legislação evita. Ou seja, a nossa legislação é tão contrária ao investimento de infraestrutura, de empresas privadas, de parceria público-privadas, da possibilidade de investir na nossa infra, que acaba afastando aqueles que podem investir no país. Então, isso precisa ser modernizado. A senadora Tereza Cristina é relatora no Senado, também está tramitando nas comissões para poder ir para o plenário. Marco temporal, problema seríssimo, que nós estamos correndo contra o tempo por causa do julgamento do STF. O ministro André Mendonça devolveu as vistas, está marcado o novo julgamento para o dia 30 de agosto agora, ou seja, continuar esse julgamento. Voto do ministro Alexandre de Moraes satisfatório em alguns pontos que prevê a indenização dos produtores, ou seja, não estamos falando mais de expropriação e sim de desapropriação, e o Estado não tem condições de pagar essas desapropriações, ou seja,
daria um certo tempo de embate judicial aí para salvar essas áreas, mas nós temos que aprovar a lei. A lei, o que diz o marco temporal? O 490, que era da Câmara, hoje no Senado com outro número. Tivemos uma vitória importante na Comissão de Agricultura do Senado semana passada. Botamos 13 votos a 3, agora está na CCJ. Relator, senador Marco Rogério, de Rondônia, que deve fazer um relatório favorável ao direito de propriedade. Ela prevê as condicionantes que foram colocadas na demarcação da Raposa Serra do Sol lá atrás pelo ministro Aires Brito, ou seja, estamos colocando no papel e na lei efetivamente o que o STF já tinha decidido. Então, estamos buscando essa modulação do voto do ministro Alexandre de Moraes, que deve formar a maioria no STF, para que além da indenização haja também o marco temporal, dizer até quando vale ou quando deixou de valer a possibilidade de solicitação de novas áreas. E não estamos falando só de áreas rurais, não. Existem diversos municípios, aqui no Paraná também, né? A região oeste principalmente. Vamos citar o exemplo de Guaíra, Terra Roxa e tantas outras cidades que deixariam de existir, ou seja, seriam áreas de indígenas. Ou seja, nós estamos falando em praticamente 25% do território nacional, uma responsabilidade sem tamanho e que a gente precisa resolver. Certo. Deputado, a questão do CAR. O Paraná é o município que mais tem, que os produtores cumpriram seu papel ali, fizeram a inscrição, mas a gente tem tido um problema muito grande nos estados, né, que não estão conseguindo validar esses registros. A FPA pode atuar de alguma forma para exercer alguma pressão ou para tentar arrumar uma solução para esse problema? Veja, no momento em que o Ministério do Meio Ambiente e o CONAMA veem a possibilidade de legislar e de buscar legislações superiores ao Código Florestal, como é o caso da Lei de Mata Atlântica, a Lei do Cerrado, a Lei do Pantanal, e a exigência da aplicabilidade dessas leis por inépcia dos estados no CAR, no PRA e na possibilidade de fazer valer efetivamente o Código Florestal, a gente precisa correr contra o tempo. Só o estado de São Paulo e boa parte do Mato Grosso, que estão com o CAR homologado e que tem condições, já tem feito o sistema integrado e tem os números apresentados. O estado do Paraná já podia estar muito à frente disso, podia estar lá na frente já, e a gente precisa que efetivamente o estado consiga habilitar os sistemas e fazer com que o CAR seja efetivamente homologado. É uma pena porque os produtores deixam de ter acesso a muitas coisas positivas quando isso não acontece, principalmente a questão do Código Florestal, que precisa ser fortalecido e defendido acima de tudo agora, quando ele está completamente negado por esse governo. Se a gente tiver o CAR correto, a apresentação dos dados de cada produtor e o registro de cada um dos estados, a gente consegue efetivamente acessar crédito, consegue fazer boas operações e principalmente na regulamentação agora dos mercados de carbono, a gente pode beneficiar os nossos produtores que já têm boas práticas. Por isso que o estado precisa correr, e não é só o Paraná, a maioria dos estados precisa correr contra o tempo para valer o CAR. Legal. Deputado, hoje o senhor está fazendo uma visita de cortesia aqui ao presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, Wajid Meneghetti. Como que tem sido a relação da FPA com as diversas federações do Brasil? Bom, primeiro é importante ressaltar que a FAEP é uma das organizações estaduais que está também lá na FPA conosco. A FAEP está no IPA, está no Instituto Pensar Agropecuária, participa da tomada de decisões de tudo aquilo que nós vamos encaminhar lá em Brasília. O Dr. Agid é um amigo de longuíssima data, eu chamo de padrinho porque é amigo dos meus pais já há muitos anos e, sem dúvida, é uma voz moral do setor e que nos dá orientação sempre muito importante em relação àquilo que acontece com os nossos produtores. A FAEP tem sido protagonista no meu mandato, tem uma excepcional participação para eu estar hoje como presidente da FPA, como deputado federal. Sem dúvida, a FAEP tem um espaço cativo ali na nossa equipe para nos dar orientações e sorte do produtor rural paranaense e brasileiro que tem técnicos qualificados dentro da FAEP para nos dar essas orientações. Maravilha, deputado. Obrigado, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos que nos ouvem, aos sindicatos rurais, aos produtores rurais do Paraná e contem sempre com o nosso trabalho.